meus queridos e minhas queridas? Estão prontos para aprender a otimizar o seu tempo de sala de aula? Essa é uma das estratégias mais importantes que você pode usar. Frequentar as aulas, seja lá onde você estiver estudando, geralmente é obrigatório. Então, de toda forma, esse já seria um tempo que você gastaria de todo jeito. E aproveitar esse tempo ao máximo é uma das melhores formas de se otimizar o seu tempo. Vamos ver então o que você deve fazer para deixar a sua aula cada vez mais produtiva e entender quais são os hábitos que te prejudicam a aprender dentro de sala de aula? Bom, nós vimos que nosso cérebro grava mais as memórias que nós gastamos mais energia para tentar aprender, que repetimos mais vezes e que associamos com mais coisas, não é? Então, como que a gente pode fazer isso dentro da sala de aula? A primeira estratégia muito efetiva é estudar antes da aula. Ah, Yuri, você vacilou agora. Quero meu dinheiro de volta, não vim aqui para você ficar falando uns negócios difíceis assim de se aplicar e que todo mundo está cansado de escutar. Calma, meus queridos. Não é tão difícil assim e eu vou te mostrar. Essa primeira apresentação à matéria não precisa ser ler livros ou apostilas inteiras antes mesmo de começar a aula. A ideia aqui é você saber o que o professor vai falar na sala de aula para você preparar as caixinhas certas do seu cérebro para receber aquelas informações. É por isso que nesse curso nós colocamos em todas as nossas aulas essas perguntas antes da explicação começar. Só de você pensar no que o professor poderá falar na aula, seu cérebro já estará preparando para começar a aprender e as associações que você vai conseguir fazer durante a aula vão ser muito mais fortes e efetivas. Lembra lá da nossa aula 3, em que eu falo das fases do aprendizado? Ao invés de você assistir a aula só na etapa de aquisição, você já entraria também na etapa de retenção. Por isso, não deixe de fazer isso. Você vai ver o quanto que uma coisa simples dessa pode mudar muito a sua performance dentro da aula e nos estudos de modo geral. Outra coisa importante é ter foco. Ah, vai, Yuri! Calma, meu querido! Isso é óbvio, mas é o maior erro dos alunos. Às vezes, a aula é tão chata, tão longa e a didática do professor é tão ruim que realmente esse é um grande desafio a ser enfrentado. Mas eu vou te dar algumas estratégias aqui para fazer ser mais resiliente dentro da aula e conseguir manter sua atenção por mais tempo, tá bom? A primeira coisa é tentar fazer anotações dentro da sala de aula. Anotar não é transcrever do professor. A anotação tem que ser uma anotação ativa, uma anotação que passa por um crivo do seu cérebro. Escrever com suas próprias palavras é isso. Seu cérebro pega um conhecimento externo e cria o dele próprio. Segundo a pirâmide do aprendizado da aula passada, o seu nível de retenção seria de 80%. A forma de anotação pode ser variada. Aí não tem regra e você tem que escolher uma que se adeque mais a você. Eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas técnicas muito boas para isso, como a técnica de Cornell e de mapas mentais. Mas o importante é você ser ativo na anotação. E essa anotação não ser lenta, o suficiente para te atrapalhar a prestar atenção na aula, tá bom? Mas você deve tomar cuidado porque essa pode ser também uma estratégia muito perigosa. Fazer anotações dentro de sala de aula também pode ser um dos maiores vilões dos estudantes, porque ela pode fazer com que o aluno perca atenção no que está sendo dito. E a última estratégia que eu vou falar para você é: pergunte. O ato de perguntar é um ótimo exercício para que você valide as sinapses que estão sendo feitas no seu cérebro. É uma forma ativa de participação na aula. Você deixa de receber o conhecimento de maneira passiva e passa a ser ativo no seu aprendizado. Além disso, ao assumir uma posição mais proativa, você diminui o cansaço e aumenta a sua atenção. Mas, por favor, não seja aquele coleguinha que pergunta o que o professor acabou de falar, não. Então, meus diletos alunos, esse é o núcleo de uma célula eucarionte animal. Professor, mas esse é o núcleo mesmo? Se você for tímido, você pode anotar as dúvidas para perguntar depois. Mas não é a mesma coisa de perguntar na hora. Quando você pergunta na hora, você está construindo seu raciocínio junto com o professor. Então, não tenha vergonha. Você é o maior responsável pelo seu aprendizado. E não deixe de praticar essas técnicas aqui nesse curso, hein? Não deixe de se esforçar para responder corretamente as perguntas antes da aula. Anotem direitinho o conteúdo que está sendo passado aqui. E se quiserem, podem perguntar sempre. Um abraço, meus queridos, e até a próxima aula.